partilharia de tudo isso, teria igual. E Eva quis, se agradou e quis. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela, se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. Ela não comeu o fruto porque ela achou que o fruto era gostoso. Ela comeu do fruto por conta das promessas que o fruto oferecia. Ela ia sair da posição dela de filha e ia para a posição de pai. E esse foi o pecado. Eva quis ser Deus. E só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo. Aleluia. Esse foi o pecado de Eva. Foi querer se igualar a Deus. Eva não foi enganada. Eva foi ambiciosa. Ela não foi enganada. Ela foi ambiciosa. Ela quis ser Deus. Aí ela comeu e deu ao marido, que comeu também. Lá na frente, quando Deus chega para Adão, que pergunta: você comeu? Ele vira e diz: eu comi. A mulher que o Senhor me deu fruto para comer e eu comi. E aí o que me chama a atenção aqui é a respeito da influência da mulher na vida do homem. Se Deus deu esse poder à mulher de influenciar a vida do homem, a responsabilidade da mulher, o Senhor disse, também é muito maior. Uma das coisas que me chama a atenção aqui na nossa igreja, pastor, é que os homens, eles são mais assíduos, eles são mais persistentes, eles participam, eles vêm com prazer. Dos cultos que eu venho aqui, se eu for fazer a contabilidade, são os homens que estão aqui o tempo todo. Os homens escutam a palavra, eles batem palma, eles louvam, eles cantam. Né? Quando as mulheres deveriam também estar cumprindo o seu papel. Porque as mulheres, elas são as influenciadoras dos maridos. Elas são pilar da casa. Eu digo assim, que na maioria das vezes eu posso estar falando aqui a coluna espiritual, a coluna de oração. As mulheres são responsáveis pela educação dos filhos, a criação dos filhos. E eu lamento muito eu não ter sido criada e educada dentro da igreja. E fui dentro da igreja católica, né? Porque era sempre mais do mesmo o tempo todo. Não foi dentro da igreja evangélica devorando a palavra. Meu Deus, se eu tivesse de pequena conhecido a Bíblia, meu Deus. Eu era o que hoje, meu Deus? Não é? Então as mulheres, elas têm uma grande responsabilidade nas suas famílias. Que é de influenciar o marido, influenciar os filhos, ser coluna de oração, levantar a casa, guerrear, direcionar a família, auxiliar o marido. Não é? E aqui na nossa igreja eu percebo que isso fica um pouco a desejar, né, pastor? E aí o que é que acontece? Quando a mulher viu que a árvore se ela comeu, deu ao marido, os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouviu o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. E eu fico me perguntando: o que é esse estava nu? O que é esse estava nu? O que foi? Qual é o real significado de quando eles disseram que se viram nus? Era porque eles estavam sem roupa mesmo?
Ou é porque no momento que eles fizeram, que eles cometeram o pecado da desobediência, eles perderam alguma coisa da parte do Senhor e se viram em pecado? Eu estou falando aqui coisas que eu penso, coisas que eu me questiono. Esse nu aqui, o que era? Porque até então eles viviam muito bem na presença do Senhor, direcionados pelo Senhor, o Senhor orientava, o Senhor dirigia, o Senhor dava as ordens. Eles tinham da presença do Senhor, a amizade do Senhor. E quando eles cometeram o pecado da desobediência por ambição, que eles se viram nus, eu fico pensando que eles perceberam que algo que protegia, algo que cobria, algo que defendia, foi arrancado deles quando eles cometeram esse pecado. Eu penso que eles se deram conta de que perderam a presença do Senhor na vida deles. Não é? E isso foi assim um divisor de águas. Como é um divisor de águas na nossa vida. Se a gente for para lá para conversar entre a gente, cada um contar a sua história, cada um tem uma história, um relato forte para contar. Uma guerra infinita, uma guerra violenta para contar. Mas no momento que Deus chegou, que procurou a Deus, que clamou a Deus, que Deus chegou com a presença na vida de cada um de nós, a coisa mudou de situação, não foi, gente? Mudou de figura, né, gente? A gente já sabe que passa pelos nossos problemas, mas com a presença do Senhor, nós estamos blindados, nós estamos protegidos, nós estamos vestidos da presença de Deus. Então, eu penso que quando eles dizem que se viram luz, foi porque eles perderam a presença de Deus na vida deles. E se esconderam, né? Porque é uma vergonha você comungar da mesa de Deus, você participar da mesa de Deus e trocar isso por nada, perder isso por coisa nenhuma, né? E aí o homem virou e disse: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Deus perguntou o que foi que aconteceu. Adão foi, botou a culpa na mulher, a mulher foi, botou a culpa na serpente, a serpente já estava ali achando graça, porque já tinha feito a desgraça que ela queria. Né? Eu fico aqui olhando, Adão não foi capaz de dizer: não, eu comi porque eu quis. Eu podia ter dito: não quero comer, mas eu peguei, ela me deu, eu comi. Mas isso é pauta para outra pregação, porque senão não vai ter fim aqui. O que é que acontece? Quando a gente erra com o Senhor, a gente tem que ter humildade suficiente para dizer: Senhor, eu fiz. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, eu desobedeci. Fui eu. Minha culpa, Senhor. A gente tem que ter um tratar direto nosso com Deus. Porque o irmão, ele pode ter me influenciado, mas a decisão foi minha. Eu decidi desobedecer. Eu decidi abrir mão do melhor de Deus para minha vida. Porque quando a gente reconhece o que a gente faz, é o primeiro passo para a gente buscar o acerto. A gente se ajustar. A gente se corrigir. E Deus gosta de um coração sincero. Deus gosta de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração puro. Quantas vezes, meu Deus, eu cheguei: Senhor, eu errei. Eu vim orando no carro com minha amiga. E eu dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados, os pecados que a gente comete. Os pecados que a gente comete por omissão, os pecados que a gente comete de forma consciente, inconsciente. Os pecados, Senhor, que a gente comete por conta das nossas fraquezas, os nossos medos.
Gente, às vezes o medo fala mais alto. Nós somos humanos, nós temos carne. Nós estamos em busca da santidade, mas nós ainda estamos longe. E o que é que adianta eu pecar e eu chegar para Deus e dizer: não, Senhor, eu pequei, mas foi fulano de tal que me botou para você. Deus nem escuta. Agora, no momento que eu entro para o meu quarto, eu fecho a minha porta, eu me ajoelho e digo: Pai, me perdoa porque eu pequei. A conversa muda de figura. Deus, Ele é misericordioso, Ele é piedoso, Ele é compassivo. Quem criou a gente foi Deus. Será se Deus não sabe das nossas fraquezas? Será se Deus não sabe, minha gente, das dificuldades da vida, das tentações? A gente vai errar sim, a gente vai pecar sim, mas a gente tem que procurar se corrigir diante da presença do Senhor. E Deus, Ele não aceita mentira, Ele não aceita engano. Então nós temos que ser sinceros para com Ele. A gente tem que ser sincero primeiro para com a gente se colocar em posição de ser sincero com Deus. Então nós temos que assumir os nossos erros. Seja por que motivo for, ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Senhor, cometi pecado tal, comi do fruto proibido, mas comi, Senhor, porque a minha carne é fraca, porque eu estava triste, eu estava debilitada, eu me sentia solitária. Senhor, eu estava com medo, eu estava em pânico, naquele momento eu não consegui resistir. Mas eu estou aos teus pés, Senhor, te pedindo perdão e te pedindo: me ajeita, Senhor, me ajuda, me corrige, me dá força para não pecar mais. E é assim que a gente tem que fazer. Todos os dias da nossa vida, nós temos que pedir forças a Deus. Porque todos os dias Satanás está batendo na nossa porta para nos fazer, para nos desviar. E quando a gente está firme, ele ataca o filho. E aí quando ataca o filho, a gente já se desmantela todo. E quando não ataca o filho, ataca as finanças. E a gente já fica doido, desesperado, sem saber como é que vai arrumar as contas. E é assim, ataca o casamento, e é assim. Mas se nós formos sinceros na presença de Deus, Deus, Ele está ali para perdoar. Que a gente vai pagar pelas consequências dos nossos pecados. Vamos, porque tudo tem um preço. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço pela nossa salvação, pela nossa libertação. E os pecados não eram nem dele. Imagina a gente que peca. Nós vamos pagar o preço pelos nossos pecados, mas nós vamos pagar com Jesus. No momento que a gente se reconcilia com Ele, Ele vem aqui do nosso lado e nos coloca nos braços no momento mais difícil e nos ajuda a atravessar aquele deserto, aquela prova, aquela tribulação. E eu digo a vocês, por testemunho próprio, o choro com Jesus é diferente. O sofrimento com Jesus é diferente. Gente, é uma coisa que não tem como a gente explicar. É uma dor que vem consolada. É um sofrimento que vem com amor. Eu não sei explicar. Deus ainda vai ter que colocar as palavras corretas na minha boca para eu poder definir isso daqui que eu quero dizer para vocês. Então, nessa parte de um que eu colocou a culpa no outro, que eu não sei do que sobrou para a cobra não está nem aí. Porque Satanás quer mais é que a gente se acabe. Satanás quer ferir ao nosso Deus usando aquilo que Deus mais ama, que somos nós. Por isso que nós temos que nos agarrar com Deus. Já pensou o que teria sido se Eva tivesse dito à serpente: te aparta daqui, não quero nem conversar contigo. E tivesse esperado Deus chegar, e quando Deus chegasse, Eva tivesse dito assim: Senhor, tinha uma cobra aqui mandando eu comer um fruto. Já pensou se tivesse sido assim? Mas tudo acontece conforme a vontade do Senhor, né? Deus é que sabe o que é melhor.
mas nós temos que ter força para quando as serpentes chegarem nos oferecendo o fruto proibido, a gente ligar para a nossa liderança e dizer: pastor, apareceu aqui uma serva de Satanás me oferecendo isso, isso e isso. Porque a gente tem que buscar dos nossos, que é para nos dar força, para a gente não pecar. É isso que a gente tem que fazer. Quantas vezes nós perdemos o nosso paraíso, o direito de viver na presença do Senhor? Porque na presença do Senhor é paz, é alegria, é abundância, é prosperidade, é felicidade, é proteção. Quantas vezes nós perdemos o direito de viver no paraíso, que é na presença do Senhor, porque nós escolhemos comer o fruto proibido. Nós trocamos aquilo que é de mais maravilhoso que tem na nossa vida, que é o amor de Deus, pelas migalhas do mundo. Quais são os frutos, igreja, que nós temos, os frutos proibidos que nós temos que renunciar, comer, para permanecer na presença de Deus, para receber as nossas bênçãos, para termos cada vez mais e mais intimidade com o nosso Deus, para a gente alcançar a salvação, para a gente contagiar nossa família. Nossa família está aqui na presença, nossa família nos dá força quando a gente estiver fraco, nos acolher no momento de sofrimento diante da palavra do Senhor. Quais são os frutos proibidos que nós temos que olhar e dizer: Senhor, eu acho tão bom isso daí, eu gosto tanto disso daí, Senhor, mas eu renuncio. Por Ti, meu Deus, eu renuncio. Pelo Teu Filho que o Senhor entregou naquela cruz para me salvar, eu renuncio, Senhor. Porque isso aqui, Senhor, que Satanás está me oferecendo, esse fruto, Senhor, que Satanás está colocando na minha frente, é migalha perto do que eu recebo diante de Ti. A gente tem que parar para pensar: meu Deus, Senhor, nos dá força, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos dá discernimento, Senhor, visão espiritual. Não discernimento, Senhor, que a serpente ofereceu a Eva caso ela comesse o fruto proibido, mas o discernimento que vem de Ti, Senhor, para que a gente possa reconhecer aquilo, Senhor, que não vem de Ti para a nossa vida. Nos dá força, Senhor, para negar, para renunciar, para a gente se ajoelhar, jejuar e dizer: Senhor, pelo Teu Filho morto naquela cruz, a minha resposta para esse fruto proibido é não. Eu escolho a Ti, meu Deus. Nós precisamos, igreja, eu preciso entender que em primeiro lugar é Deus. Não é marido, não é casamento, não é filho, não é mãe, não é pai, não é dinheiro, não sou eu. Em primeiro lugar é Deus. E eu tenho que aceitar o agir e o mover de Deus na vida dos meus. Quando eu clamo a Deus pedindo para Ele a salvação, a libertação de um ente meu, Ele vem, mas Ele vem da forma dele, não é da minha. E por muitas vezes, aquela pessoa que eu amo, que eu peço a Deus para salvar, ela vai ser salva, ela vai ser liberta, mas vai ser pela dor, vai ser pelo sofrimento. E a gente tem que aceitar o que Deus está fazendo em adoração e em agradecimento, porque é Deus. E tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e agradável. Então, gente, vamos parar para pensar quantas vezes perdemos o nosso paraíso
até hoje, nós estamos bem aqui na igreja. Dobra a esquina, Satanás chega com um prato, um fruto proibido, e a gente recebe. A gente não tem força para dizer não, mesmo sabendo que aquilo não é para a gente. A gente tinha um coração puro, digno de receber, de compartilhar a presença de Deus todos os dias, no melhor lugar, que era o paraíso. A gente tinha a melhor coisa do mundo no melhor lugar, e a gente trocou por nada, pelo engano. Quantas vezes, até quando nós vamos nos permitir sermos enganados? Gente, ninguém chega bem aqui na rua com um passo só. É um passo de cada vez. Nós temos que vigiar. Ao menor perigo, ao menor sinal, nós temos que nos desviar desse caminho, para que a gente não possa, para que a gente não perca o que existe de melhor para a gente. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos cultuando a Deus, nós estamos louvando, nós estamos adorando, nós estamos estudando a palavra, nós choramos na nossa casa, nos ajoelhamos, jejuamos, tentamos ser caridosos, tentamos fazer o bem, tentamos ter bondade, perdoar, obedecer a Deus. Um cristão, ele tem que tentar obedecer a Deus em tudo. Aí a gente está lá construindo o nosso patrimônio no céu, a nossa morada no céu. A gente troca tudo isso por nada, por 30 minutos ali de nada, por uma noite de cachaçada. Gente, vamos vigiar. Vamos ter humildade no nosso coração de pedir ajuda quando a gente não estiver conseguindo. Seja ajuda para Deus, seja ajuda para os nossos pastores, para os nossos irmãos de fé. Vamos ter coragem de dizer: eu falho, mas eu quero acertar. A única certeza que nós temos na vida, minha gente, é a da morte. A única certeza que cada um tem aqui, até o pastor e a pastora, tem na vida, que vai morrer. E nós temos que preparar essa morte, porque da morte vem a eternidade, ou na alegria ou no sofrimento. Então nós temos que preparar a nossa morte, o nosso encontro com Deus, e é através da renúncia, é através da adoração, é através do jejum, da obediência, da caridade, da busca pela santidade. É urgente buscarmos essa salvação. Se nós tivéssemos a real compreensão do que é o pós-morte, é um exemplo até grosseiro, mas eu vou falar. Se a gente estivesse numa casa e a casa estivesse pegando fogo, o nosso instinto de sobrevivência ele falaria mais alto. A gente faria tudo para não morrer queimado na casa, não é verdade? O nosso maior instinto, o maior instinto do ser humano é o de sobrevivência. Se a gente tivesse a real dimensão do pós-morte, nós estaríamos dia após dia com esse instinto de sobrevivência aguçado, minuto a minuto, lutando para não morrer quando a gente fizer a passagem e for se encontrar com o Pai. Uma das coisas que eu escutei na Bíblia, que me chamou muito a atenção, é que Adão ele foi infiel no paraíso, mas Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Rei, ele foi fiel no deserto. Gente, vamos aqui parar para pensar o que era Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Jesus sabe dos céus, sabe da terra, sabe de tudo. Ele estava no deserto. Ele foi fiel até o fim. A qualquer momento ele poderia ter dito: Pai, eu não aguento mais, eu quero parar. Pai, me leva de volta. Mas ele obedeceu e ele foi fiel à vontade do Pai dele até o fim. Passando fome, calor, frio, solidão, abandono, por uma coisa que ele não tinha nem
Deus, achou pouco que estava tendo e não foi fiel, desobedeceu. Que fica aqui a reflexão para a gente, baseado nisso daí que foi falado. Vamos tentar nos espelhar em Jesus. O que nós estamos passando, os nossos desertos, é por culpa nossa, dos nossos pecados. É para nossa correção, é para nossa salvação, é para nossa libertação. A gente passa assim pelo deserto, mas é agarrado com Jesus, é agarrado com Deus, porque é no deserto que a gente vai receber o poder de Deus. É no deserto que nós vamos ter intimidade com esse Deus. E quando a gente sai do deserto, a gente sai transformado. A gente sai capaz de pregar, a gente sai capaz de testemunhar. Por muitas vezes a gente sai capaz de curar, de livrar, de libertar. Porque nos desertos a gente às vezes tem uma intimidade tão grande, tão grande, tão grande com Jesus, que a gente recebe tamanho poder de Deus, que a gente sai apto para fazer a obra dele, da maneira que ele quer. Quantas pessoas depois do deserto viraram pastores com o ministério de libertação, de cura, não é? Então vamos viver o nosso deserto, mas agarrados com